Bem, alunos, eu sou o professor Luciano Miranda, eu trabalho na área de radiologia há cerca de 15 anos, atualmente trabalho com ressonância magnética, mas também trabalho com tomografia computadorizada, raio-x, densitometria, ou seja, tudo na área envolvendo a radiologia, e eu fiquei em cargo de ensinar a cadeira de ressonância magnética para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é assim que, infelizmente, nós estamos agora nesse processo de quarentena, né? Nós não podemos ter o contato, as aulas têm de ser à distância, e o ideal, na verdade, seria que as aulas fossem presenciais, porque com relação à ressonância magnética, vocês vão aprender um novo método de formação de imagem. Então, envolve muita física, envolve química também. Então, alguns alunos têm certa dificuldade nessas matérias, ou por uma base pequena, ou por não gostar, whatever, tanto faz. Mas é interessante haver a troca. Mas vamos fazer o possível, entendeu? Na medida do que é possível com relação a essas aulas à distância. Eu vou lendo as apostilas, vou lendo o material, explicando e nós vamos tentar tirar as dúvidas. Certo material vai ser fornecido pela escola. Esse aqui, ó, começa aqui nesse slidezinho, avanços tecnológicos, e é justamente baseado com relação à ressonância magnética. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre a ressonância magnética. Esqueça todo o processo de formação de imagem que vocês aprenderam anteriormente. Eu sei que vocês aprenderam sobre o raio-x, que é ampola, vai gerar radiação, a radiação vai ser filtrada, vai atingir o paciente, vai sofrer atenuação, vai atingir um ecrã, o ecrã vai transformar em luz, aquilo em película, pá. Todo mundo conhece isso. Um processo muito parecido com a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, não sei se vocês já estão estudando isso, mas é algo muito semelhante. A ampola está girando ao redor do paciente, a radiação vai sair da ampola, vai ser atenuada pelo tecido do paciente, vai ter um pó de pré-colimador até atingir os detectores e transformar em sinal elétrico. Ressonância é um processo totalmente diferente, tá certo? Mas vamos devagarzinho, passo a passo. Eu vou fornecer também à escola o meu número de WhatsApp, não faço nenhuma questão, não tenho problema nenhum com relação a tirar dúvidas. Então, qualquer dúvida, você me adiciona e procure conversar comigo. Dependendo do horário, é claro, eu vou responder. Mas não há nenhum problema com relação a estar tirando dúvida não do material, não, tá? Então, vamos dar uma avançadazinha aqui, ó. Primeira imagenzinha que vai começar a aprender é aqui o próprio equipamento de ressonância magnética, certo? Claro que o equipamento de ressonância magnética, o conjunto completo, é bem maior, é bem mais complexo. Nós temos uma sala aqui atrás que é de nossa responsabilidade também, que é a sala de refrigeração do equipamento. Vai ver o chiller, nós vamos falar sobre o que é o chiller futuramente, o sistema de refrigeração do próprio magneto da máquina. Tudo isso é de nossa responsabilidade e nós vamos ter à frente a nossa cabine de comando, né, que tem um aquário, tem uma janelinha, onde você vai poder ter o contato com o paciente e vai comandar todo o procedimento do exame. Mas o sistema básico da ressonância é esse aqui, que na verdade, se você for analisar direitinho, é muito parecido com o da tomografia computadorizada, né? Nós temos uma mesa onde o paciente vai ficar posicionado, vai acondicionar o paciente para a realização do exame. Nós temos um magneto aqui na ressonância magnética que, em tomografia, o papel é feito pelo gantry, né, que lá tá a ampola, lá tá os detectores. Aqui não, nós não temos isso, é outra coisa, é outra forma. Mas nós temos aqui o magneto, onde o paciente vai ser inserido. A primeira coisa que nós vamos observar é a diferença do tamanho, certo? O gantry ele é bem mais curto com relação ao magneto da ressonância. Nós temos também aqui a bomba injetora, todo mundo já conhece, quem já pagou a cadeira de meio de contraste, sabe que isso é utilizado para administração controlada do bolo de contraste. Também é utilizado em ressonância magnética para angiorressonâncias, para exames dinâmicos de ressonância. E a primeira diferença que nós vamos encontrar é essa pecinha aqui, ó. Isso aqui é uma bobina, o que significa que todo exame na ressonância magnética, todo exame tem de ser acompanhado de uma bobina. Por exemplo, se o exame é de crânio, vai ser colocada essa bobinazinha aqui, ó, bobinazinha, né, bobinazinha, ao redor da cabeça do paciente. Ou seja, o paciente, além de estar deitado aqui na mesa, ele vai estar com a cabeça inserida dentro dessa máscara aqui. Entendeu? Não só o crânio, qualquer estrutura do corpo tem de haver a bobina. Falando assim, a grosso modo do que é a bobina é uma antena.
Nós vamos falar o que é que ela vai captar. Tenha calma. Então, mas ela é uma antena. Então, se por um acaso o exame é feito de região de crânio, ou por exemplo, órbita, o próprio cérebro, língua, boca, faringe, hipófise, conduta auditiva interna, tudo isso, nós vamos primeiro colocar o paciente aqui dentro, certo? E essa antena justamente vai captar o sinal dessa região. É diferente de tomografia. E o paciente vai ser inserido aqui dentro. Ó. Vai ser inserido aqui dentro do gantry. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que é o gantry, tá certo? Mas as semelhanças terminam por aí com relação à tomografia computadorizada. Continuando o assunto, nós temos aqui as imagenzinhas belíssimas de ressonância, onde nós podemos observar de cara a diferença do exame de tomografia. Né? A riqueza de detalhes é surpreendente. Né? Nós temos aqui um plano sagital, um plano axial e um outro plano sagital também do crânio, onde você vai poder observar aqui, ó, com detalhes, essa partezinha ó, brilhosa aqui, no caso dessa ponderação, é a gordura, ó, dá para ver com detalhe o tecido gorduroso, as artérias aqui ó, que formam a parede gordurosa, essa parte preta aqui é o osso, certo? Não que o osso apareça totalmente preto na ressonância, existe uma lenda sobre ressonância de que o osso não aparece em ressonância, isso não existe. O osso aparece também com detalhes, claro que não tão detalhado como uma tomografia, até porque é uma coisa que é bem interessante se comentar. Nenhuma forma da imagiologia substitui a outra. Você vê essa riqueza de detalhes aqui, você pode ver que a língua completa aqui pegando a cavidade oral, você vê esse detalhe, você não vê isso em tomografia, mas a ressonância não substitui a tomografia. Cada uma tem sua particularidade. Tá certo? Nós vamos dar continuidade aqui, um planozinho axial, e eu não sei se vocês observaram, mas a primeira diferença que a gente está vendo são planos diferentes. Ó. Planozinho axial, aqui poderia ser um coronal. Eu acredito que vocês lembram quais são os planos. Plano sagital, coronal e axial. A ressonância magnética, nós vamos trabalhar muito com isso, vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas vamos dando continuidade. Então, vou ler aqui o slide, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando. Deixa eu me tirar daqui do meio, que eu estou atrapalhando aqui um pouco. Mas, ó, RM, né? Ressonância magnética. Dizemos que a onda de rádio é aplicada ao paciente impulsos que podem durar uma fração de segundo durante a fase de envio do processo de ressonância magnética. São essas ondas, ou mais especificamente, seus campos magnéticos, que estarão em ressonância com os prótons. Prótons, já começamos a falar de uma coisa de química. Por essa ser a ressonância causada por interações magnéticas, esse tipo de exame é chamado de ressonância magnética. Então, o que é basicamente a ressonância magnética? O que vamos traduzir para miúdos aí desse slidezinho todinho? É entender uma coisa. Primeira coisa, nós não vamos utilizar radiação ionizante. Esqueça a radiação ionizante. E, ufa, né? Radiação ionizante, o emprego da radiação ionizante acarreta sempre o quê? Um prejuízo ao paciente. Acredito que em proteção radiológica vocês já estudaram isso, que não importa o uso da radiação ionizante. Sempre acarretará em um prejuízo ao paciente, quer seja em raio-x, desculpem, quer seja em tomografia computadorizada, principalmente tomografia computadorizada, que o MA emitido no paciente, lembre-se que MA é dose, é altíssimo. Então, sempre vai acarretar um prejuízo ao paciente. Em ressonância magnética, nós não vamos utilizar essa radiação ionizante. Nós vamos utilizar um campo magnético. Para ser honesto com vocês, voltando àquele slidezinho mostrando aqui, esse magneto aqui é literalmente o que o nome fala. É um magneto. Ou seja, isso aqui é um grande ímã. Grande e poderoso ímã. A função do magneto aqui, no caso da ressonância magnética, é nos fornecer um campo magnético estático. É interessante observar essa palavra estático, ou estável. Certo? O campo magnético tem que ser estabilizado para que sejam realizadas as imagens. E quem nos vai fornecer justamente esse campo magnético estável é o meu magneto, aqui ó, bem grandão, esse da Philips, enorme, por sinal. Então o paciente vai ser inserido aqui dentro do magneto, justamente para que o campo magnético haja sobre o tecido dele. Vou dar uma continuidadezinha aqui. Aqui ó. A ressonância magnética consiste em um exame de diagnóstico clínico, por imagem, que tem por finalidade avaliar diferentes partes do corpo humano. Como toda a área de imaginologia, não é novidade. O equipamento que realiza o exame não utiliza radiação ionizante, gerando um processo não invasivo ao corpo humano. É o que nós comentamos anteriormente, mas é importante salientar isso. É muito importante porque, assim, a tomografia computadorizada ela é muito bom, é um método de diagnóstico muito bom, tanto que alguns exames de tomografia superam a ressonância.
Exames, por exemplo, de tórax mesmo, em tomografia computadorizada, não tem comparação com a ressonância. Para ser honesto com vocês, o exame do tecido pulmonar na ressonância ele é impraticável. Vamos falar mais futuramente sobre isso. E o exame para osso mesmo, em tomografia, angiotomografias, são belíssimas. As angios são muito superiores à ressonância. Mas tem a desvantagem do uso de radiação. Então, vocês sabem que a radiação ela vai causar um prejuízo. Radiação ionizante é aquele tipo de radiação que tem uma quantidade de energia tão alta, energia tão forte, que pode interagir com aquela matéria. Pode arrancar elétrons, pode destabilizar a cadeia de DNA, então, por consequência, causar algum malefício junto ao exame. A ressonância não tem isso. Nós não vamos fazer o uso de radiação ionizante. Já é muita coisa, né? Mas, olha, a imagem em ressonância é obtida pelo processo de alinhamento dos prótons de hidrogênio presentes no átomo do corpo humano. Em condições normais, esses átomos têm uma ação desordenada, porém, a partir do momento em que o paciente é submetido a um magneto, ou seja, a um campo magnético, o ambiente que cria o campo magnético, esses prótons são realinhados pela emissão da radiofrequência dentro do corpo humano. Então, poxa, o que é que estamos falando aqui? Que, na verdade, nós esqueçamos esse processo de formação de imagem utilizando a radiação e vamos trabalhar com outra coisa. Eu comentei com vocês anteriormente que o magneto, né, onde o paciente vai ser inserido lá no exame de ressonância magnética, ele, na verdade, é um ímã. E a ideia é justamente essa. O que acontece? Nós vamos falar isso mais à frente, mais detalhadamente, mas para começar um pouquinho destrinchada a história, em estado natural, como nós estamos agora, nossos átomos, todo mundo sabe que as estruturas naturais são feitas de átomos, nossos átomos estão desordenados. Eles ficam vagando aleatoriamente, dependendo um pouco da covalência atômica, ou seja, da quantidade de energia dela, e eles ficam girando desordenadamente. Mas quando eu estabeleço um campo magnético sobre aquela estrutura, os átomos tendem a se alinhar. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso que os átomos de hidrogênio, no caso, que a gente vai usar para fazer a imagem, estejam em alinhamento. Como é que eu consigo esse alinhamento? Inserindo o paciente, ou submetendo o paciente a um campo magnético. Como é que eu faço isso? Colocando ele dentro do gantry. Então, vamos dar uma continuidadezinha. Assim que o paciente está lá dentro, por enquanto, quero que vocês observem isso. Todos os átomos vão ficar alinhados, não vão ficar mais desordenados. Então, olha, diferenças entre a TC... deixa eu me tirar daqui que eu estou atrapalhando. Diferenças entre a TC ou CT, que é a mesma coisa, e a MRI, a ressonância, né? Vamos lá. TC, a primeira coisa que a gente vai comentar de diferença é o uso de radiação ionizante. Nós já conversamos disso agora. Os malefícios que a radiação causa. Lembre-se da ALARA, você já deve ter estudado isso, deve conhecer isso. Então, sabe-se que vai haver um malefício. Em relação à ressonância, isso não existe. Então, ele vai esquecer. A primeira coisa que nós vamos esquecer. Uso do contraste iodado. Acredito também que vocês já estudaram essa cadeira de contraste iodado. E é bem claro que o contraste iodado tem um nível de toxicidade bem superior. Ou seja, se o paciente ele é submetido a um exame com contraste iodado, quer seja no raio-x, que se usa o contraste iodado ainda no raio-x, ou em tomografia computadorizada, existe um risco do paciente morrer. Existe o risco do paciente sofrer uma alergia, ele sofrer uma reação alérgica, justamente àquele meio de contraste, então agravar o estado do paciente e, quem sabe, causar a morte do paciente. Outra coisa também que limita um pouco a tomografia computadorizada é a aquisição do plano axial. Nós sabemos que o plano axial é aquele plano que divide o paciente, ou a pessoa, ou o objeto, em uma posição superior ou inferior. Ou seja, todo plano de aquisição da tomografia computadorizada será realizado em um plano axial. Será sempre cortando assim, ó, em fatias axiais. Ah, professor, mas eu já vi imagens sagitais, já vi imagens coronais em tomografia. Existem, mas aquilo ali não é no processo de aquisição. Aquilo é o pós-processamento de imagem, ou seja, o operador do equipamento pegou todos os dados que foram adquiridos durante o exame, durante a aquisição, ele pegou aqueles dados, processou em uma estação de trabalho, ou seja, um workstation, e reconstruiu aquilo ali em plano sagital, coronal, oblíquo, não interessa. Ressonância magnética, não. É um pouquinho diferente. Então, com relação à ressonância, nós não vamos utilizar radiação ionizante, não temos ampola, não temos filtro de radiação, não temos radiação sendo atenuada, nada disso. Nós vamos usar o campo magnético. Acabei de falar para vocês porque a gente usa um campo magnético, mas vamos ser mais específicos futuramente.
Nós vamos utilizar o gadolínio como contraste. E qual é a vantagem do uso do gadolínio? Primeira coisa é a diferença de dose. Enquanto em tomografia computadorizada, o exame dinâmico se usa 100 ml, 120 ml, dependendo do peso do paciente. Em ressonância magnética, nós vamos utilizar apenas 10 ml de contraste. Essa questão da quantidade que é administrada no paciente já é crucial com relação a algum tipo de reação alérgica que o paciente venha a cometer durante o exame. Isso já é crucial. A outra coisa é que o próprio gadolínio, os tipos de reações adversas do gadolínio são muito leves. Entendeu? Não estou dizendo que o paciente que é submetido a um exame de gadolínio não sofre reação alérgica. Eu já presenciei uma reação alérgica a um paciente que foi administrado gadolínio. Mas isso não quer dizer que a chance que todo paciente que vá ser submetido a gadolínio seja maior. Muito pelo contrário, ela é menor. A chance que o paciente tenha uma alergia com o uso de gadolínio é pequena. Até a reação alérgica é menor, mas há. Mas em comparação ao contraste iodado, tem nem o que se comentar. E a outra questão é justamente que os cortes em 3 planos, porque, olha, eu comentei agora com vocês que justamente a tomografia computadorizada, ele faz aquisições apenas no plano axial, certo? Sempre axial. Mas a ressonância magnética não. Na verdade, aqui está falando em 3 planos, mas nós temos 4 planos, que é o plano oblíquo também. Não está levando em consideração o plano oblíquo. Mas a aquisição da ressonância, ela já é feita. Ela pode ser feita em sagital, ela pode ser feita em axial, ela pode ser feita em coronal e oblíquo. Tudo isso vai depender do procedimento utilizado, do tipo de exame e da estrutura anatômica do paciente. Então já são diferenças bem marcantes, né? Mais uma vez, gosto de salientar uma coisa, tem toda essa diferença, eu sei que eu estou aqui botando a ressonância lá em cima, mas eu não estou dizendo em nenhum momento que ressonância magnética é perfeito, ressonância magnética é supimpa, não. Ressonância magnética tem seus limites. E nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente, mas é um comparativo com relação à tomografia. Do mesmo jeito que, como comentei antes, a tomografia computadorizada tem excelentes exames e tem exames que superam a ressonância magnética, mas nós temos que observar que em tomografia computadorizada há uso da radiação. Há uso da radiação ionizante, isso é prejudicial ao paciente em todos os sentidos. Mas dando uma continuidadezinha aqui, olha, vamos ao próximo slide, deixa eu me tirar daqui, que aqui eu estou atrapalhando pra caramba, né? Olha só, os fatos dos aparelhos de ressonância não usarem radiação ionizante é um conforto para muitos pacientes, não só para pacientes, mas como para operadores, para técnicos, para todo mundo, assim como o fato dos materiais de contraste, ou dos meios de contraste, agente de contraste, terem uma incidência de efeitos colaterais bem menor, que é o que eu comentei a vocês, o gadolínio, a chance ou a possibilidade de uma reação alérgica ao gadolínio é bem menor. Outra grande vantagem da ressonância magnética é a capacidade de gerar imagem em qualquer plano. Ou seja, você tem o operador que trabalha com ressonância tem essa grande vantagem. Você tem total liberdade para trabalhar. Por que se utiliza esses planos? Porque muitas vezes lembre-se que existe uma coisa chamada simetria de estrutura. Então, para que um diagnóstico seja adequado, as estruturas têm de estar simétricas, ou seja, o lado direito tem que estar equivalente ao lado esquerdo. Então, muitas vezes o paciente ele não consegue ser posicionado de uma forma adequada, ou por desconforto, ou por algum motivo, ou o paciente tem uma diferenciação anatômica, por exemplo, ele tem um olho aqui, um olho aqui. E como é que eu vou deixar essas estruturas simétricas se o paciente tem um olho aqui e outro aqui? Eu posso usar um eixo oblíquo. Então, a ressonância nos dá essa liberdade. Então, não tem desculpa de paciente mal posicionado, não tem desculpa de a estrutura é errada, não. Pô, na ressonância você tem total liberdade com relação às aquisições dos planos, tá certo? Porque eu posso trabalhar nos 4 planos possíveis de exame. O meio de contraste aqui, já comentamos antes, mas olha, o tipo de contraste utilizado em ressonância é o gadolínio, que não utiliza o iodo, ou seja, não tem iodo, taxa de toxicidade bem menor, portanto, seu poder de causar alergias é muito baixo, desprezível quando comparado ao iodo utilizado em tomografia computadorizada. Sem sombra de dúvida, como foi comentado antes, o outro tipo de contraste que é utilizado muito em ressonância é esse aqui, ó, limovistezinho. Isso aqui é para estudo físico do fígado. Então ele é muito utilizado também, ele é a base de gadolínio, não é gadolínio, o Primovist é a base, mas ele justamente não causa nenhum tipo de reação alérgica ao paciente, então ele é muito mais seguro que o contraste iodado, né? Vantagens da ressonância magnética são os exames, olha, exames próprios de ressonância magnética, esclerose múltipla, extremamente adequado para a ressonância, diagnosticar tumores de glândula pituitária e do cérebro, diagnosticar infecções no cérebro, medula, espinal e articulações,
visualizar ligamentos rompidos, pulso, joelho, tornozelo, visualizar lesões de ombro. Cara, tem uma coisa muito interessante aqui, ó, diagnosticar tendinite. Todos esses três aqui, ó. Isso é interessante observar. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente está com suspeita de LER, né? O que é LER? É a lesão por esforço repetitivo. Eu vejo isso muito acontecer. Então, pô, você trabalha em escritório, você trabalha em casa, você tem aquela lesão, você sente dor aqui a nível de tendão, que pode ser uma inflamação. Aí você vai ao médico, o médico pede um raio-x. Cara, isso não existe. O raio-x não possui a sensibilidade suficiente para você ver uma inflamação numa bainha de um tendão. Então, o ideal seria o quê? Tomografia computadorizada? Bem, tomografia vai mostrar, certo, o tendão, mas não com riqueza de detalhes. O ideal mesmo é ressonância magnética. Exame de tendinite, exame de articulação, rompimento de ligamento, tudo isso, o ideal é ressonância magnética. Quem acompanha futebol, quem gosta de esportes, essas coisas, não é meu caso, não tem nada a ver com isso, mas quem acompanha vai observar que todo atleta que é submetido a uma lesão, quando se faz o estudo dessa lesão, ele é submetido, no caso, a uma ressonância magnética, porque nada supera a ressonância magnética com relação a esse tipo de estudo. Olha, avaliar a massa nos tecidos macios do corpo, ou seja, partes moles, né, parênquima mole, avaliar tumores ósseos, cistos, hernia de disco na coluna, diagnosticar derrames em seus estágios iniciais. Tudo isso aí são exames bem adequados para a ressonância magnética. Não que não sejam substituíveis, mas o ideal é a ressonância magnética. Tem a partezinha aqui de história sobre a ressonância, né? Eu não vou mentir para vocês, eu não vou falar disso. Quem quiser dar uma lidazinha, é interessante, mas eu não acredito que isso acrescente muita parte prática da matéria. Tá certo? Quem quiser dar uma lidazinha, e vamos falar aqui, ó, por que a ressonância magnética utiliza os átomos de hidrogênio? Beleza! Primeira coisa que a gente vai comentar aqui, é interessante observar isso, certo? Eu comentei agora que em estado natural, nossos átomos estão aqui, desordenados, eles estão desalinhados, o adjetivo correto é esse. Então, quando nós submetemos um paciente ou algum objeto a um campo magnético, eles tendem a se alinhar. Eu preciso desse alinhamento para gerar as imagens na ressonância magnética. E nós vamos utilizar os nossos átomos de hidrogênio. Mas por que os átomos de hidrogênio? Primeira coisa é porque tem abundância no corpo humano. Poxa, onde é que eu encontro átomos de hidrogênio? Na fórmula da água, né? Nós temos 2 átomos de oxigênio e um de hidrogênio, né? O famoso H2O. Então, o que acontece? Esses átomos de hidrogênio é justamente o que a máquina vai utilizar para a realização dos exames. Onde é que eu encontro água no organismo? Poxa, em toda parte. Nas células tem, no sangue tem, tanto que anjo, ressonância, ela utiliza o próprio sangue para gerar as imagens. Até no osso tem. O osso ele possui uma quantidade de líquido bem menor, mas ele possui vascularização, tanto que existe um infarto ósseo, mas possui vascularização. Então, a máquina, o equipamento vai justamente utilizar esses átomos de hidrogênio que nós vamos encontrar em todas as partes do corpo. Outra vantagem também é porque o átomo de hidrogênio ele é um átomo de estrutura atômica muito simples. Possui apenas um próton e um elétron, ou seja, uma partícula positiva ou negativa. Isso faz com que ele seja influenciável com mais facilidade. A energia necessária para modificar, para trabalhar o átomo de hidrogênio é muito menor do que se fosse utilizar, por exemplo, para um plutônio 235, para o urânio 234 ou para o irídio. São partículas complexas, com massas nucleares altíssimas. Então, o átomo de hidrogênio ele é muito simples, muito fácil. A massa 1, um próton, um elétron, certo? Então, isso faz com que ele seja um pequeno ímã. Então, a atividade de um pequeno ímã é mais influenciado por outras formas de pulso eletromagnético. Deixa eu ver. Não, vamos completar isso antes de terminar essa aulinha aqui, para ninguém ficar perdido, tá certo? Olha, a obtenção da imagem por ressonância magnética a partir de hidrogênio se deve ao fato de ser um elemento amplamente distribuído nos tecidos biológicos e por suas características em responder aos campos magnéticos externos, como se fosse um pequeno ímã. A obtenção de imagens a partir de outros elementos, como o fósforo, o flúor, o sódio, também é possível. No entanto, a baixa constituição desses elementos no nosso corpo viabiliza o uso. Ou seja, para gerar imagens do corpo inteiro, eu preciso da estrutura onde eu posso encontrar no corpo inteiro. Então, isso é um dos motivos pela qual eu até comentei agora que a tomografia computadorizada ela é muito melhor para exames de pulmão, do tecido pulmonar. Eu não estou falando de mediastino, estou falando do tecido pulmonar, do que a ressonância magnética. Principalmente agora, né, em tempos de Covid, em tempos de coronavírus, está se fazendo muito estudo do parênquima pulmonar para saber se há infecção causada pelo vírus Covid-19.
A ressonância magnética, ele não vai servir para isso. Por que não vai servir? Porque eu preciso utilizar os átomos de hidrogênio para gerar a imagem. Os átomos de hidrogênio eu vou encontrar onde? Nos líquidos do nosso corpo, ou seja, em sangue, em célula. E o tecido pulmonar, por um acaso, é o local onde menos se encontra líquido. Até porque se houvesse líquido no parênquima pulmonar, o paciente morreria afogado. Então, ele não tem líquido, ele tem uma pequena quantidade de líquido. Então, as imagens geradas de tecido pulmonar na ressonância magnética são muito pobres. Eu diria que são insuficientes para um diagnóstico preciso. Então, a tomografia computadorizada supera 1000 vezes a ressonância no exame de pulmão. Pronto. Aqui vamos ficar para essa aula por enquanto, tá certo? Nossa primeira aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Só tenho a agradecer a vocês que estão assistindo, a paciência de assistir aí, dividir os nossos conhecimentos. E daqui a pouco eu gravo nossa segunda aula, tá certo? Obrigado a vocês aí que assistiram. Até daqui a pouco.